Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Vejam só, estamos no terceiro passo com Jesus, e é uma alegria imensa continuar aqui com você. Nós estamos construindo algo juntos e jamais esqueceremos desses dias, jamais esqueceremos desses projetos que Deus tem confiado para nós. Te convido a orarmos para darmos início a esse terceiro passo. E se você puder, feche seus olhos onde você está, em nome de Jesus, amém? Pai querido, amado, obrigado por nós continuarmos juntos. Obrigado pelo Senhor sustentar a nossa fé. Obrigado porque o Senhor é bom em tudo que o Senhor faz. E nós conseguimos entender essa bondade e misericórdia através do sacrifício de Jesus. Que o Senhor continue nos ensinando. Abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração para ouvirmos as maravilhas do Senhor. Fala, Senhor, conosco. Nos ensina. Nós estamos completamente, Senhor, sedentos por mais de Ti, por conhecermos mais do Senhor, por nos alimentarmos mais de Ti, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Faz de nós uma terra boa, para que nós possamos frutificar. Assim nós oramos e cremos através do nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos dando início a mais uma aula juntos, e o tema de hoje é adoração. Glória a Deus por isso. Eu queria ler um texto com você. Ele está em Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. É um texto muito bonito. Como você muito bem sabe, Deus ele prova o coração de Abraão pedindo Isaque. E Abraão não titubeia, ele sobe ao monte juntamente com seu filho, mas uma palavra aqui não pode passar despercebida por nós. A palavra diz que Abraão subiu juntamente com seu filho e disse aos seus servos: fiquem aqui, pois eu e o rapaz vamos adorar e logo voltaremos. Em Hebreus, você vai descobrir alguns segredos sobre essa passagem, e a palavra diz que Abraão, ele conhecia tão intimamente a Deus que sabia que ele era poderoso até para ressuscitar os mortos. Que revelação esses grandes homens de Deus têm. Isso tudo através do relacionamento e intimidade. Mas a palavra com a qual nós vamos nos apegar neste dia é sobre adoração. Muitas pessoas acabam confundindo adoração com somente a música. E por que eu digo somente? Porque a adoração também está na música, também está nas danças, também estão nas manifestações físicas, mas a adoração, nessa primeira menção, assim como eu expliquei algumas aulas antes, a primeira menção dessa palavra está aqui com um ato de sacrifício. Um ato de sacrifício. Abraão daria o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, Isaque, uma forma de demonstração de amor a Deus. O mandamento que nós temos, que o Senhor nos deixou, é amar a Deus acima de todas as coisas, que é o que resume muito bem a lei, juntamente com amar o nosso próximo. E, meus queridos, você nunca vai conseguir amar a Deus se você realmente não sacrificar ao Senhor tudo que você tem, e principalmente a sua própria vida. Nós devemos amar o Senhor assim como o mandamento diz, com toda a nossa força, nosso entendimento e toda a nossa alma, ou seja, uma adoração é entrega completa. Se o evangelho é completo, a entrega do homem também deve ser completa. Nós não podemos reter pecados de maneira alguma. Nós não podemos reter divisão em nossos corações de maneira alguma, meus queridos. Nós não podemos ter amores rivais. Nós não podemos ter ídolos, idolatria em nossos corações, que muitas vezes paralisam essa adoração que é somente a Deus. E como você coloca essa adoração em prática? Você percebe que Abraão, ele teve ali um ato de subir ao monte e ofertar o seu filho se fosse preciso. Mas a palavra é muito categórica e Deus não aceita sacrifício humano. Amém? Por isso, glória a Deus. Mas o Senhor, ele aceita
o sacrifício que é nós nos darmos ao Senhor. E aí quando nós falamos do eu, é a morte do velho homem. É a morte daquele homem que não tinha o Espírito do Senhor, que não tinha o homem interior vivo. Amém por isso? E aí quando você se entrega, quando você se dá ao Senhor, Ele recebe a isso como uma adoração. E nós estamos falando, para que você entenda muito bem, é do nosso coração. É uma verdade que nós entregamos ao Senhor, é todo o nosso ser que nós entregamos ao Senhor. E as manifestações a respeito desse amor, elas podem acontecer futuramente através de um louvor. Quando você realmente canta algo ao Senhor com entendimento. A palavra do Senhor diz em João capítulo 4 que o Senhor está atrás, Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito é quando nós entregamos uma adoração ao Senhor, testificando do nosso espírito para o Espírito de Deus. E quando nós também muitas vezes temos, não muitas vezes, né? Todas as vezes temos que ser verdadeiros nessa adoração. Um bom exemplo de uma falsa adoração é quando nós cantamos algum tipo de louvor, mas nós não vivemos aquilo que nós estamos cantando. Nós podemos pegar como exemplo um louvor que hoje em dia está em evidência, que é ele, do Drops, e ele diz: por ele estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e alegria. Mas sabe quando você começa a perder alguns amigos? Sabe quando você começa a perder alguns privilégios? Sabe quando você começa a perder, muitas vezes até emprego ou qualquer bens materiais, e você começa a se entristecer? Quando você está perdendo isso por amor e alegria para Jesus, mas isso causa um entristecimento no seu coração, ou seja, você não está cantando uma verdade. E aí eu cito para vocês um exemplo de música, né, sobre realmente cantar, porque ali é realmente uma forma, uma expressão de adoração, mas os próprios atos de amor, quando muitas vezes nós estamos ali entregando uma cesta básica, ou quando estamos fazendo algum tipo de serviço para Jesus, mas não estamos fazendo de verdade, com a motivação verdadeira, como sendo uma expressão da nossa paixão por Ele. E a única pessoa quem conhece realmente as nossas intenções é o próprio Espírito do Senhor, porque é Ele quem perscruta, é Ele quem investiga os nossos corações. E é por isso que a adoração é um ato de entrega total. É o ato de entrega total. E você só consegue realmente adorar a um Deus quando você o conhece. E aqui é que está o X da questão. Abraão só entregou seu filho Isaque porque ele tinha o conhecimento e a revelação de que estava fazendo isso para o Deus verdadeiro. Então a adoração, meus queridos, é o reconhecimento de quem Deus é. Abraão estava disposto a entregar absolutamente tudo, porque ele conheceu tudo o que ele precisava em Deus. Ou seja, ele não precisava de absolutamente mais nada, porque Deus era a sua suficiência. E aí é que nós encontramos a verdadeira adoração. E aí quando você vai entoar um louvor, quando você vai fazer uma oração, quando você vai fazer a prática da leitura, tudo isso que você vai fazer, você consegue fazer em adoração. Porque agora todas as suas ações remetem a uma resposta sobre quem Deus é. Então você muitas vezes vê uma pessoa apaixonada por Jesus, você consegue perceber o quanto de revelação ela tem pelo sacrifício, por conhecer do sacrifício de Jesus e por se reconhecer como alguém necessitado, como alguém que recebeu desse sacrifício e sabe do quanto foi perdoado. A palavra diz no livro de Lucas, falando sobre a mulher pecadora que adora Jesus, e ela adora Jesus em extravagância. E Jesus, ele em resposta a esse ato dela de extravagância, a derramar óleo sobre ele, o que ele diz para ela? Muito ama quem sabe que é muito perdoado. Pouco ama quem sabe que é pouco perdoado. Então a consciência e a ciência do quanto você foi perdoado por Jesus faz com que você expresse essa paixão e essa adoração a Ele de várias formas. Seja ela cantada, seja ela dançada, seja ela em formas de gestos extravagantes, mas tudo isso só vai acontecer pelo quanto você conhece o seu Senhor e por saber daquilo que Jesus fez por você. Então o meu convite é para que você mergulhe nas Escrituras. O meu convite é para que você esteja em todos os lugares onde o Senhor está, para que a sua adoração possa crescer. Você precisa entender que não é algo simplesmente que nós vamos ter uma medida de adoração e vamos permanecer com ela ao longo da nossa vida. Não, ela pode ser aumentada, ela pode ser acrescida pelo tanto que você conhece do Senhor. O grande anseio hoje, como um pastor de igreja, como um líder de igreja,
é formar e ver pessoas que são realmente apaixonadas por Jesus do começo ao fim das suas vidas. Porque é para esse tipo de gente, é para esse tipo de pessoa, é para essa igreja verdadeira que o Senhor voltará, para uma igreja apaixonada nesta terra. Porque haverá um casamento. Nós casaremos com um noivo que, no caso, nós o estamos aguardando, mas aguardando a volta, não por medo, mas por saudade, porque nós o conhecemos nessa terra. Porque nós temos tido a revelação de quem Ele é todos os dias, pelos encontros que nós temos com o próprio Senhor através do Teu Santo Espírito. Então, meus queridos, adoração não é somente música, adoração é tudo o que nós fazemos. Porque nós entendemos o conceito de adoração. Primeiro é a morte de si, primeiro é uma entrega, primeiro é um sacrifício. E depois é a continuidade de conhecê-lo, é a continuidade da revelação sobre quem Ele é. E então nós entregamos uma resposta. E essa resposta pode ser de diversas formas, mas o que ela não pode ser é um esfriamento. Mas o que ela não pode ser é um abatimento, é um desânimo, porque o Senhor merece, o Senhor é digno. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, está sentado à destra do Pai, aguardando o devido tempo para o seu retorno. Meus queridos, que você e eu sejamos um tipo de povo, de gente, que do começo ao fim das nossas vidas vamos permanecer apaixonados, o adorando e o aguardando com tudo o que nós temos. Que Deus o abençoe, que você continue amando Jesus, expressando esse amor todos os dias. E até a próxima aula.